Vamos continuar orando, né, clamando a Deus. O João Paulo está ali no atendimento médico, porque está mal da musculatura. E também vamos orar por ele, em nome de Jesus. Tiago. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos na tua casa e não há lugar melhor para estar, Deus, se não for na tua casa, Senhor. Obrigada, Deus, porque onde o teu povo estiver reunido, Pai, tu estás, Senhor Deus. E o teu povo te adora, o teu povo louva, adora diante da tua presença. Entra na tua presença com ações de graça, Senhor Deus, e nós te agradecemos, Pai, por tudo que tu és, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é por ti que cada um de nós estamos aqui, Deus, porque só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Tu és a vida, tu és a cura, tu és a libertação, Pai, tu és a pérola, Deus, preciosa, que nós necessitamos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, clamamos pela vida do João Paulo, Deus. Tira toda a enfermidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que ele encontre o atendimento médico, Senhor Deus, adequado, Pai. Que ele encontre médicos com as mãos abençoadoras, ó Pai, que aliviem, Senhor Deus, a sua dor em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Mas nós te clamamos, Deus, porque Tu és um Deus que cura, Pai. Cura completamente, Deus. Que em nome de Jesus ele seja renovado, Deus, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Por isso, eu vou seguir convosco o livro de Ezequiel, capítulo 19, que foi onde ele disse que parou. Amém? Ezequiel, capítulo 19. Não vou passar muito pelo 19, mas vou falar, porque 19, como nós já temos estudado, né, o Ezequiel fala muito por parábolas, fala muito por teatro, tem uma forma teatral onde Deus o usa. E esse capítulo 19 todo é uma parábola que Ezequiel fala para o povo sobre Judá, sobre os reis de Judá, sobre a queda dos reis de Judá. Então, quando ele começa a falar uma parábola como se fosse uma lamentação, que é um tipo de canto fúnebre. Ele começa o capítulo 19 falando de uma maneira fúnebre, uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Então, no versículo 1 diz assim, Deus falando para ele, tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. E diz, quem é a tua mãe? Uma leoa entre leões, a qual deitada entre os leõezinhos, criou os seus filhotes. Ele está a falar de Judá, como esse leão, como essa mãe, leoa, que criou os seus filhotes, e os filhotes eram os reis que vieram, né? Criou um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. As nações ouviram falar dele, e foi ele apanhado na cova que elas fizeram e levado com ganchos para a terra do Egito. Ou seja, ele está a falar do rei Joaquim, que foi preso e levado para o Egito. Depois ele diz, vendo a leoa frustrada e perdida, a sua esperança, tomou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho, ou seja, pegou mais um e transformou em rei. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Aprendeu a fazer viúvas e a tornar desertas as cidades deles. Ficaram estupefatos a terra e seus habitantes ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as gente das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na cova que elas fizeram. Com ganchos meteram-no em jaula e o levaram ao rei da Babilônia, que foi mais um rei que foi apanhado e foi levado pela Babilônia. E fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Então, o Ezequiel está a falar aí de uma maneira poética e fúnebre, a caída desses dois reis, que foi o Zedequias e o Joaquim, que foram os dois últimos. Aí ele segue falando a parábola da videira arruinada, que é a mesma coisa do leãozinho, só que agora compara Judá como uma videira que tinha ramos frondosos, frutíferos, que tinha promessa de Deus, que tinha tudo, mas que secou. Ele diz assim, tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas. Plantada à borda, ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Tinha galhos fortes para cetros de dominadores. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos e foi vista na sua altura com a multidão deles.
mas foi arrancada com furor e lançada por terra. E o vento oriental secou-lhe o fruto, quebraram-se e secaram-se os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Olha que tremendo, ele está aqui falando novamente de Judá, da morte de Judá. Ele começa descrevendo das bênçãos que Deus tinha, das promessas que Deus tinha, plantada junto a ribeiros. Você lembra daquele outro versículo, né? Que ele fala de quem tem a árvore plantada junto aos ribeiros frutifica. Então ele começa dizendo, olha, Judá frutificou, foi forte, dominou, todo mundo conheceu, mas foi arrancada com furor, porque não guardou os mandamentos do Senhor. E foi levada para uma terra deserta, uma terra seca, e ele termina com essa lamentação. Ou seja, Deus está ali levando o Ezequiel e levando todo o povo a lamentar dessa situação decadente de Judá. E aí vem o versículo 20, o capítulo 20, perdão. Que é onde Deus fala sobre, ele faz um resumo do povo de Israel. É tremendo, porque no versículo 21 ele diz assim: no 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: acaso vieste consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Olha que tremendo. Os homens de Deus, né, o povo de Israel, aquele povo estava ali sofrendo, foram até o profeta para tentar consultar, ou seja, perguntar a eles o que é que Deus tem para falar para nós. Olha, nós queremos saber, estamos sofrendo, o que que Deus tem para nós, o que que Deus quer falar. Consultar um conselho do Senhor por meio do profeta. E é tremendo porque o profeta diz que Deus diz: acaso vocês vieram me consultar, tão certo como eu vivo, vós não me consultareis. Ou seja, Deus não queria falar com eles. Forte, né? Deus não queria falar com eles. E aí Deus começa, apesar de Deus não querer falar com eles, é engraçado, por isso que eu disse que era engraçado, é que Deus começa a fazer um resumo do porquê não queria falar com eles, do porquê a fúria de Deus estava sobre eles. E aí vale a pena a gente ler, porque é a história de Israel, né? A história do povo de Deus. Ele diz assim, versículo 3. Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: acaso vieste consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-los-ia tu, ó filho do homem, julgá-los-ias? Faze-lhes saber as abominações de seus pais. E diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonavam os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por ele. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Aí Deus repete: o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair.
Demais, levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhes perdoaram, e eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos dos vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim. Ou seja, Deus está falando aqui de geração em geração. Eu perdoo, mas não façam como seus pais. Aí pecam. Eu perdoo, mas não façam como seus pais. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, mas antes profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Até aí. Porque ele segue repetindo isso várias vezes. Eu quero chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, Deus faz esse resumo da história das atitudes de rebeldia daquele povo de Israel. Ele mostra como o povo foi desobediente desde a hora que saiu da terra do Egito. E quando aquele povo murmurou, né, falava com Moisés: quero voltar para o Egito, porque nos tirou do Egito, aquela coisa toda. Deus vai, com a sua misericórdia, não fere aquele povo. E nós vemos na palavra de Deus muitos momentos de intercessão, de Moisés intercedendo por aquele povo, né? Teve um momento em que Corá se rebelou com um grupo contra Moisés e Arão, se juntaram na tenda, todos conhecem essa história, está lá em Números, todos se juntaram contra Moisés e Arão, disseram: Deus só falar contigo, Deus também falar conosco, blá, blá, parafraseando, né? E Deus disse para Moisés se afastar, porque Deus ia consumir toda a congregação. E na realidade, quem estava se rebelando ali não era toda a congregação, era Corá com algumas pessoas, porque ele diz que era Corá e mais alguns. Mas Deus já estava tão furioso de tanto pecado, de tanta... que disse: se afasta que eu vou exterminar toda a congregação. E aí Moisés intercede pelo povo e tal. E Deus fala aqui uma coisa que é tremenda, porque nós costumamos dizer assim: pela misericórdia de Deus isso não aconteceu. Pela misericórdia de Deus, Deus teve infinita misericórdia de mim e me poupou, né? A gente está muito acostumado a dizer que eu acabei de dizer, pela misericórdia de Deus, mas Deus diz aqui que é por amor a quem? Ao meu nome. Gente, isso é tremendo, é por amor ao nome dele. Porque muitas vezes nós pensamos que tudo é por nós, né? Nós somos a Coca-Cola última do deserto. Pensamos que o mundo gira em torno de nós, mas Deus diz: olha, por amor a mim. Para que meu nome não seja profanado, para que os povos não digam: olha, foi teu Deus, te tirou e agora te matou. Deus poupa o seu povo por amor a ele. Né? Ou seja, vem para nós aquela reflexão que a palavra de Deus nos faz sobre nós sermos exemplo lá fora, para que o nome de Jesus não seja envergonhado. Porque é o nome de Jesus que vai ser profanado. Sempre que nós formos apontados justamente, né, porque a Bíblia diz que nós vamos todos ser apontados injustamente, mas sempre que nós formos apontados justamente por algo que a gente fez de mal, olha aí, não é crente, olha aí, né? A gente vai estar manchando o nome de Jesus, a gente vai estar negando a Cristo. E como isso é terrível, tão terrível que o próprio Deus diz que certas coisas ele não fez, e tinha o poder para fazê-lo, e tinha autoridade para fazê-lo, mas não fez porque disse: por amor ao meu nome. Ele repete várias vezes: por amor ao meu nome. Isso é tremendo. Eu acho que a gente deveria sempre pensar: Senhor, obrigada pelo teu amor ao teu nome. Obrigado porque Deus vela pela palavra dele para cumprir. Deus vela muito pela palavra dele, ele vela mais pela palavra. A gente pensa que ele vela por nós, porque ele nos ama. Mas ele vela pela palavra dele. E o que ele puder fazer, ele vai fazer, porque ele pode todas as coisas, para guardar a palavra dele. E isso é tão lindo, que é esse mesmo poder de Deus que faz com que até hoje nós tenhamos a palavra dele escrita, tal como ela foi escrita. Porque é Deus guardando a sua palavra. E quando ele diz guarda a sua palavra, ele está dizendo guardar para que ela seja cumprida. É não esquecer. É não permitir que o nome dele seja profanado. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Porque tira
cada um de nós do centro das atenções, como a gente gosta, né? Para puxar a atenção para Deus. É tremendo. Só que Deus diz assim, nessa leitura que a gente fez várias vezes, ele diz que guardou os meus sábados. E aí eu pergunto para vocês, nós temos hoje que guardar os sábados, sim ou não? Vou nem perguntar, Milena, hoje eu vou deixar tudo de folga, porque eu assisto os vídeos e só tem Milena. Só pega ela, né? Vou deixar tudo de folga, tá? Mas Milena, e aí? Vocês acham o quê? Que a gente tem que guardar os sábados hoje em dia? Por que não? É como a Jesus falou, Jesus é o sábado. Os adventistas guardam o sábado, sabem, né? Os adventistas guardam o sábado. Deus fala aqui claramente que esse guardar o sábado como é que ele diz? Alguém encontra aí um aqui. Servirão de sinal, no 20 diz, guardem o sábado, né? Santifiquem o sábado, porque eles servirão de sinal entre mim e vós. Ele está falando do povo de Israel. O que fazia sinal entre Deus e o povo de Israel era o sábado. E é por isso que hoje Jesus é o sábado. O que faz sinal entre nós e Deus é Jesus. É isso que prova que nós somos de Deus, é Jesus. Por isso E é por isso que nós temos o sábado é o descanso, é por isso que nós temos que descansar em Jesus. É por isso que nós não guardamos o sábado. Por isso você, em nome de Jesus, guarde isso na sua mente, porque muitas pessoas vão perguntar, vocês não guardam sábado? Se é que alguém já perguntou. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso sábado. O sábado servia de sinal entre Deus e o povo de Israel. Jesus serve de sinal entre nós e Deus, porque Ele é o sábado. Amém? Pronto. Depois, Deus fala o tempo todo da idolatria do povo, né? Deus quando fez esse resumo aqui das rebeldias do povo daquela época, Deus chega e mostra para esses anciãos o quê? Que isso começou lá no princípio, mas vocês hoje, mesmo tendo a palavra, é isso que ele está dizendo para os anciãos, olha, por isso que eu não vou falar com vocês, porque vocês hoje, mesmo sabendo de tudo, mas continuam rebeldes, é o que ele estava dizendo para aquele povo. Por isso eu não vou falar com vocês, porque o povo da época de Ezequiel mostrou a mesma atitude que aquele povo de Deus de antigamente, e mesmo assim Deus os permitiu entrar na terra prometida. E por isso Deus estava aqui falando severamente, porque imagina, né? Quão difícil é você ouvir, não falarei com você, misericórdia. E aqueles anciãos ouviram, literalmente, da boca de Deus, que não falaria com eles, porque eles estavam guardando aquela mesma atitude. Deus depois, então, diz para esse povo e começa a dizer, ele começa a falar do que ele vai fazer, do castigo que ele vai dar para esse povo. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. No versículo 39, não. No versículo 33. Deus, então, essa parte que eu comecei a ler, Deus começa a citar tudo que eles fazem, né? Idolatria, adoração, tal. Aí no versículo 33 ele diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Ou seja, não vou dizer nada, mas já estou dizendo, né? Não me consultem, mas já estou dizendo tudo. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor.
Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide cada um, sirva aos seus ídolos, agora e mais tarde, porque a mim não me quereis ouvir. Mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra, ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Agradar-me-ei de vós como aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar nas terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão jurei dar aos vossos pais. Ali vos lembrarei dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos, com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome. Não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor. É tremendo. É tremendo porque Deus fala exatamente o que ele vai fazer, que esse cativeiro que aquele povo está passando, que esse momento que aquele povo está passando, é o momento em que Deus vai provar para aquele povo que ele é Deus. Quando ele diz braço forte e mão estendida, Deus está muito furioso com o povo de Israel. Está muito furioso. E aí ele começa a falar que ele vai pegar o cajado e que vai disciplinar aquele povo, que quando ele tirar aquele povo, depois desse período de cativeiro, esse período terrível, aí sim Deus vai pegar esse povo e vai fazer cada um entrar em sua terra, que é o que ele vai fazer mais na frente, né, que nós vamos estudar, quando a reconstrução do muro e vem o livro de Esdras e tudo isso, e o povo vai se quebrantar e vai vir o avivamento. Mas Deus está dizendo, olha, eu vou tirar vocês, a força, né? Estou levando vocês para o cativeiro, uma força, um braço forte do Senhor. Muitas vezes nós usamos a expressão, quem não vem por amor, vem pela dor, né? Todo mundo já ouviu essa expressão. E algumas pessoas não gostam dessa expressão, mas Deus mostra que é o que Ele faz. Deus mostra que é o que Ele faz porque Ele ama. Então, quando fala em dor, não é uma dor temporária, é uma dor que é necessária, e não significa que é uma dor para a morte ou que é uma dor de condenação, mas é uma dor necessária que Deus faz com que seus filhos passem para que venham para o centro da vontade dele, porque Deus nos ama e Deus vela pelo seu nome, como ele tem dito aqui nesses versículos que nós estamos lendo. A mesma força que levou aquele povo para o cativeiro é a mesma força que vai trazer aquele povo de volta para o seu lugar. Então Deus está dizendo, olha, eu vou levar vocês para o deserto, eu vou julgar vocês face a face, eu vou disciplinar vocês, mas também eu vou proteger vocês, é isso que Deus está dizendo, porque Ele é o pastor. A expressão, você vai passar por debaixo do cajado, o cajado traz a ovelha com força para que o lobo não arraste, mas o intuito do cajado é proteger. E é isso que Deus está dizendo. Vocês vão passar por debaixo do meu cajado, vocês vão passar por debaixo da minha disciplina, da minha vara, da minha correção. Mas eu amo vocês, porque eu sou pastor e eu cuido de vocês. É isso que Deus está dizendo. Amém? Deus cuida do seu rebanho. Aí depois Deus chama Israel para largar a idolatria. Aliás, quando ele diz, né, ide cada um e sirva aos seus ídolos, agora e mais tarde, porque a mim vocês não querem. Mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá. E é tremendo porque eu olho para esse no meu santo monte e eu quero chamar a atenção para uma coisa que Deus tem ministrado no meu coração. Apesar de eu não ter escutado a pregação de domingo, porque eu estava com as crianças, glória a Deus, aleluia. Eu ouvi só uma parte que entendi que era alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor, era alguma coisa puxada à casa do Senhor. E é tremendo porque quando eu olho Deus falando assim, no meu alto monte, no monte alto de Israel, ali vocês não venham com essa idolatria, com essa profanação, não venham com isso não, lá eu vou querer as ofertas, as primícias das vossas dádivas, coisas santas, eu vou me agradar de sentir o aroma suave. Deus está dizendo, olha, não vem com essa sujeira, com essa profanação para o meu santo monte. E nós evangélicos temos a mania terrível de achar que o templo, 4 paredes, é somente um templo 4 paredes, que a igreja
É eu, é você. Isso é terrível, porque a igreja não é eu e você, a igreja é a nossa união. Essa nossa união é aqui, essa nossa união é ali, quando a gente se reúne para adorar a Deus. Não quando a gente se reúne, vamos comer uma pizza. Não, é quando a gente se reúne para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus ou coisa parecida, quando estiverem 2 ou 3. É o santo monte do Senhor. É o lugar de adoração, é quando a gente se reúne para adorar a Deus. E Deus diz, olha, quando vocês vierem para aquele lugar que Ele estabeleceu, né, para adorar, porque também nós podemos cair no erro de, eu vou congregar na minha casa, eu vou adorar a Deus na minha casa. Eu posso adorar a Deus na minha casa, claro, e eu adoro todo dia, particularmente. Mas o Monte Santo do Senhor, o lugar que o Senhor separou para adorar. Quando eu estava lá no sábado, adorando a Deus lá, e eu falei isso com a missionária, porque nós estávamos num teatro lá na Morisca, né? Alugado, que foi cedido para fazer o chá das mulheres. E eu achei tremendo, que quando começou o louvor, e o louvor foi tremendo, no início, logo de manhã, eu senti assim, eu estou na igreja. Eu senti o clima de igreja. Em nenhum momento veio na minha mente que eu estava num lugar diferente, eu estou num teatro, coisa não. Eu estava ali, aquele clima envolvente, era como se a gente estivesse na igreja, né? E Deus começou a ministrar no meu coração a realidade, aqui é uma igreja, filha. Né? Que não é um teatro, aqui é uma igreja, vocês juntos formam uma igreja. E Deus se faz presente no meio da adoração, Deus se faz presente no meio do louvor, Deus se faz presente no meio da união, é o que a palavra de Deus fala. Então, por isso que é tão importante o Santo Monte do Senhor. É tão importante a gente respeitar, né? Entender e valorizar a presença de Deus. Onde Deus se faz presente, né? E às vezes as pessoas não fazem essa ligação que eu estou tentando trazer para vocês, que eu já preguei várias vezes, a diferença entre no meu lugar secreto, Jesus vai estar, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e Deus é Emmanuel, Deus conosco. Mas o poder do ajuntamento, o poder da congregação, meu Deus. Eu até quando abracei a missionária, esse missionário, eu estava aqui pensando, fogo, que presença tremenda de Deus num lugar que sei lá o que acontece depois que levou tudo, que arrumou tudo, acontece dança lá, né? Acontece um monte de coisa lá, mas não importa, naquele momento era a igreja santa do Senhor. E meus amados, com a igreja santa do Senhor, nós não podemos fazer nada contra. Eu vi uma publicação na internet onde o rapaz fazia uma pergunta, foi até para o Gilberto, que era, qual é a igreja que não prega heresia? Porque existem milhares de denominações, com certeza cada uma delas prega uma heresia. E fez essa pergunta ao Gilberto, qual é a igreja que não prega heresia? E a resposta dele foi a igreja de Cristo. E eu achei tremenda, porque, meus amados, a igreja que vai subir é a igreja de Cristo. Acabou. Não é a plenitude da palavra, não é fulana de tal, é a igreja de Cristo. Então, honrar a igreja de Cristo, se alegrar na presença do Senhor, louvar a Deus e todas as outras coisas que Deus manda a gente fazer, é honrar o Monte Santo de Israel. É o Monte Santo de Israel. Por isso, nunca, em nome do Senhor Jesus, despreze nenhum lugar de adoração. Até um senhor que veio aqui visitar aqui do prédio, ele disse aqui pra gente, eu honro todo lugar de adoração. É claro que ele estava se referindo a todo lugar de adoração, mas aquela palavra dele tocou no meu coração. Por quê? Porque nós não honramos muitas vezes. Por exemplo, quando eu estou dentro da casa do Senhor e começo a discutir, falar alto, imagine eu e Tiago, começa a gritar com o Tiago está comigo, eu estou desonrando a casa do meu Deus. Né? Quando eu não trato as coisas de Deus com amor e reverência, coisas pequenas, é a água, é o gasofilácio, sei lá, é a casa de Deus. É o lugar onde a igreja se reúne. Meu Deus, é o lugar onde a glória de Deus se estabelece. É o lugar onde Deus ordena bênçãos. Eu tenho que prezar. E é claro que se a gente vai embora e continua aqui uma atmosfera de Deus, não. Se a gente vai embora, Deus vai com a gente. É igual a tenda. A tenda era armada, depois a tenda desarmava e ia para o outro lado. Consegue entender isso que eu estou falando? É quando nós estamos juntos, aí a presença de Deus, a glória de Deus é tremenda. E nós precisamos honrar muito isso e não levar como qualquer coisa. Então, quando tiver o ajuntamento da igreja, do corpo de Cristo, quando tiver o povo reunido em nome do Senhor Jesus, adore, ore, respeite, reverencie em nome do Senhor Jesus, porque Deus se faz presente naquele lugar. Se faz presente naquele lugar.
Amém. Depois ele fala a profecia contra o Reino Sul. Antes de ir para a profecia do Reino Sul, ele fala aqui da idolatria, que não podia ser misturada com o serviço de Deus, né? Porque ele vai no 20, no 39, ele diz assim: sirva aos seus ídolos, que é para não vir profanar o santo de Deus, o santo dos santos, o monte, tal, tal, tal. Hoje em dia, nós não adoramos a Deus nos altos, nós não adoramos a Deus nos montes, nós adoramos a Deus na congregação, né? Nós adoramos a Deus na congregação, que é a igreja que ele estabeleceu. Quando ele diz, olha, vão com seus ídolos para lá, porque senão vocês vão profanar, vale salientar que nós não podemos trazer ídolos para a casa do Senhor. E quando a gente fala em ídolos, todo mundo sabe, eu já repeti aqui várias vezes, todo mundo pensa que é um ídolozinho, uma santinha, uma coisinha. Mas, meu amado, ídolo pode ser muita coisa. Mas muita coisa. O ídolo pode ser pessoas, o ídolo pode ser dinheiro, o ídolo pode ser um cargo, o ídolo pode ser a própria igreja. A igreja, a denominação, o ídolo pode ser uma denominação. É você colocar aquela coisa acima de Deus. É você colocar a sua denominação acima de Deus. É você colocar o seu cargo acima de Deus, a sua função dentro da igreja. É você colocar aquela pessoa acima de Deus. Isso é idolatria. Qualquer coisa que você venha colocar acima de Deus é idolatria. E você, quando traz idolatria para dentro da casa do Senhor, misericórdia, é profanar o santo templo do Senhor. Por isso que, apesar de nós respeitarmos, eu e o pastor Tiago, nós não gostamos daquela separação que muitas igrejas fazem, talvez a maioria, colocar cadeiras lá em cima no altar para destacar os pastores e líderes. Nós não encontramos referência bíblica nenhuma para isso, pelo contrário, existe referência tratando isso como erro. Quando você separa as pessoas mais importantes de um lado e os menos importantes, segundo a igreja, né, as pessoas, o próprio homem, lá atrás. A Bíblia condena isso, acho que é lá em Tiago. Então, eu tenho medo. Eu tenho medo de fazer tal separação. Eu lembro que uma vez eu entrei numa igreja, sentei nas cadeiras da frente e fui tirada. Fui tirada. E eu tive até medo. Não, o que foi? Aí só podem pastores. Desculpa, eu não sabia. Eu amo sentar na frente. Se eu tivesse sentado, não, agora eu sento lá atrás. Fui tirada. Eu não sabia, porque não tinha nada escrito, mas as cadeiras da frente eram para os líderes. Então, aquelas cadeiras que ficam lá atrás, eu e o Tiago temos pavor delas. Mas, pronto, respeitamos e cada um faz o que quiser. Mas a probabilidade da divisão e da idolatria é muito grande. Amém? E Deus diz no versículo 42 ao 44 que depois que aquele povo for restaurado, aquele povo vai sentir nojo deles mesmos, por todos os pecados que eles cometeram. É tremendo porque Deus diz que vai permitir que eles passem pelo deserto do cativeiro, aquelas tribulações todas, mas vai proteger, vai doer, vai apertar, vai ser difícil, mas ele como pastor, seu cajado vai trazer todos para o Monte Santo do Senhor, e lá vai restaurar toda a aliança, lá vai ser maravilhoso, é o que ele diz. E ele diz que... O que é que eu estava dizendo? Isso, obrigada, Laura. Ou seja, eles passaram por aquilo. Deus os trouxe. Ao ponto deles sentirem nojo do que fizeram, significa o quê? Que eles se arrependeram. E esse é o segredo do Evangelho de Cristo. É o arrependimento. Muitas vezes, nós, por causa dessa nossa sociedade abençoada, julgamos as pessoas pelos erros e esquecemos que Deus é um Deus que trabalha com arrependimento. Você pode errar, pode, mas você precisa se arrepender. Todo mundo pode errar porque todo mundo vai errar. Seja o maior ou menor. O maior ou menor. Vai errar. Mas a beleza do evangelho está no se arrepender, gente. Imagina o Davi, rei. O que nós faríamos nessa sociedade de hoje? Talvez fizeram na época. Adulterou. Batseba. Acabou. Acabou o reinado, não serve mais para nada, excluíamos, faríamos tudo, mas não sabemos, né, do arrependimento daquele homem. Nós não, Deus sabe. E Deus permitiu continuar reinando, e como reinou um homem segundo o coração de Deus. Mas nós, que não conhecemos o coração do homem,
Agora imagina nós julgando uma pessoa que se arrependeu. E como é que eu sei que se arrependeu? Primeiro que a gente sabe pelos frutos, né? A palavra de Deus diz para nós produzirmos frutos dignos de arrependimento. Como é que eu vou... Imagina que a pessoa se arrependeu perante Deus e está ali todo um povo julgando, matando, jogando pedra. Tem lá no Brasil agora, não sei se vocês já ouviram falar na história do goleiro Bruno, que matou uma menina lá. Faz tempo, a Laura acho que lembra que a gente comentou aqui. O goleiro Bruno esquartejou a menina, matou porque não queria assumir o filho. E agora ele está solto. E está todo mundo caindo em cima dele, porque realmente foi o que? Ele não deve ter passado nem 7 anos na cadeia. Já com emprego. E um monte de gente no Brasil que não matou ninguém está desempregado, é verdade. Mas tudo bem. Porque o cara, tudo bem no sentido de eu entendo o povo julgando ele, porque ele ainda saiu arrogante, nenhum sinal de arrependimento, nenhum sinal de perdão. Pelo contrário, foi com mesmo o peito estufado, né? Porque característica da pessoa que continua sem se arrepender é o peito estufado. E ele aparece nas câmeras sempre assim, com a coisa levantada. Nenhum arrependimento, nenhum pedido de perdão para a mãe, nada. Nada, nada, nada. Pelo contrário, rindo até. Saiu da cadeia rindo. Porque a pessoa no mínimo sai, né? Sei lá, poxa, estou arrependido, estou envergonhado, matei mesmo. Matei a mãe do meu filho. No mínimo eu saio envergonhada e com medo do que as pessoas vão fazer. Mas ele não. Ele saiu rindo. Então é complicado. Mas isso para dizer o quê? Porque houve lá em 1900 bolinha um outro homem que matou uma mulher, lá no Brasil também. Cumpriu, acho que mais do que 12 anos de cadeia, mais de 20, eu acho. E saiu um dia desse. Saiu evangélico, ia suicidando dentro da prisão e alguém escreveu uma carta para ele dizendo para ele não se matar, que Deus baralá, baralá. E hoje ele é evangélico. Mas o povo do mundo continua condenando ele. Por quê? Porque o povo do mundo, não, nem até nós evangélicos, né? Não sabe o que ele passou, não sabe se ele se arrependeu, não conhece um Deus de amor. Não conhece um Deus de amor. Então, meus amados, Deus está aqui falando para aquele povo, vocês vão sentir nojo. Se a gente não sentir nojo das nossas práticas erradas para com Deus, a gente não se arrependeu. A gente não se sentir nojo. É você nem querer chegar mais perto, porque você está com nojo daquilo. Eu não vou fazer mais, eu tenho nojo. Porque nojo, meus amados, vai te dar ânsia de vômito. Você não vai mais querer fazer aquilo, isso é arrependimento. É você sentir nojo e não fazer mais aquilo. Arrependimento não é somente você dizer, me perdoe, eu sinto muito, eu não vou fazer mais. É você sentir nojo. Por isso que Deus fala muito da gente sentir nojo do pecado, da gente nem comunicar com as obras infrutuosas da treva. Então, quando eu leio esse versículo, eu vejo tremendo, porque Deus diz que vocês é que vão sentir, não é nem Deus. Vocês vão sentir nojo de vocês mesmos por todas as iniquidades. E aí, quando a gente sente nojo de nós mesmos, porque muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus, mostrando para Deus quem nós somos, né? As nossas qualidades. Várias vezes eu cheguei perto de Deus e muitas vezes nós chegamos perto de Deus com o eu sou isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Mas quando nós chegamos perto de Deus com nojo das nossas atitudes, com nojo dos nossos pensamentos, com nojo dos nossos erros, aí Deus olha e diz, aí sim, aí arrependeu-se, aí eu faço uma aliança e aí vocês vão saber que eu sou Deus. É tremendo tratar de Deus conosco. E o mais bonito do tratar de Deus conosco é que todos os dias nós podemos nos arrepender, porque Deus é um Deus que nos dá essa oportunidade todos os dias. Então eu não preciso me sentir culpada todos os dias por um erro que eu fiz lá atrás, né? Aquele nojo naquele momento e eu não quero mais saber. Mas eu não preciso ficar sendo culpada porque eu tenho um Deus que é juiz, né? Um Deus que também é advogado e que acabou. Me deu o perdão. Isso é a melhor coisa que há. Meu Deus, isso é a melhor coisa que há. Só que muitas vezes nós ficamos presos ao homem, né? Ao homem que não perdoou. Ao homem que deu uma sentença. E nos esquecemos de olhar para Deus. E por isso que a palavra de Deus diz as coisas nuas e bem patentes diante de Deus. Nua mesmo. Olha, Deus, é isso. Transparente, Senhor, é isso, Pai. E a justiça de Deus, ela é maravilhosa. Amém? E aí, quando Deus diz desse povo, ele fala que vai julgar cada um retamente e depois vai dar ao povo aquela coisa toda de paz, de amor. Eu quero terminar no capítulo
no 20 e 45 e o 21, porque ele começa a falar a profecia. Então, ele começa a falar do castigo. Isso vai acontecer no futuro, mas vamos voltar para o presente, vocês vão ser castigados. É isso que Deus está dizendo. Né? Lá na frente vai acontecer isso com vocês, mas agora vocês vão ser castigados. Aí ele começa a falar da espada do Senhor. Ele começa a falar, o Ezequiel começa a falar da profecia dele contra o reino do sul, e começa a falar da espada do Senhor. Então, ele começa a falar de uma maneira de novo, poética, muito bonita. Eu vou ler só alguns versículos. Bonita porque eu não estava lá, né? Diz assim. Veio a mim, versículo 45 do capítulo 20. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto para o sul e derrama as tuas palavras contra ele. Profetiza contra o bosque do campo sul e diz ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo que consumirá em ti toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante. Antes com ela se queimarão todos os rostos desde o sul até o norte, e todos os homens verão que eu, o Senhor, o acendi. Não se apagará. Então disse eu: Senhor Deus, eles dizem de mim, não é ele proferidor de parábolas? Até aí. Ezequiel está profetizando contra o reino sul e diz: olha, sejam folhas verdes ou sejam folhas secas, ou seja, sejam pessoas boas ou sejam pessoas más, eu vou consumir todo mundo. Sejam do norte ou seja do sul, todo mundo vai pagar, toda a nação pagou. Como a gente sabe, Jeremias sofreu, o Ezequiel está sofrendo, e são árvores verdes, mas estavam sofrendo. E aí, quando Ezequiel diz: Senhor, eles estão dizendo aqui que eu sou um contador de parábolas. Ou seja, Ezequiel está dizendo: Senhor, aquele povo está rindo de mim. Está dizendo que eu conto parábolas, eles não entendem, né? Eles dizem que não entendem parábolas. Eles estão rindo de mim que eu sou apenas um contador de parábolas. E aí o Senhor, mais uma vez, vem falando que vai descer a espada. Começa a dizer que vai tirar a espada da bainha. No versículo 3 do capítulo 21, ele diz assim: dize a terra de Israel, assim diz o Senhor: eis que sou contra ti, tirarei a minha espada da bainha e eliminarei do meio de ti, tanto o justo como o perverso. Olha que terrível. Porque de eliminar no meio de ti o justo e o perverso, a minha espada sairá da bainha contra todo o vivente, desde o sul até o norte. Aí ele diz assim no versículo 6, que é aquela forma teatral que Deus tem com Ezequiel: tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista deles. Suspira de coração quebrantado e com amargura. Quando te perguntarem: por que suspiras tu? Então dirás: por causa das novas. Quando elas vêm, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo espírito se angustia e todos os joelhos se desfazem em água. Eis que ela vem e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Até aí. É lindo, né? Ezequiel vai lá para o meio da praça e suspira. No de vocês está suspira, deve estar outra coisa, né? Lamenta, sei lá o quê. Suspira também? Imagina, o cara está lá no meio da praça e vai suspirar. Sei lá como é que ele vai suspirar. Gemer? É isso, era essa palavra. Gemer, era essa palavra que eu estava à procura. Porque na outra versão está essa palavra. Geme. É isso aí. Geme. É. E aí, até que as pessoas perguntem, ou seja, vai para a praça e faz isso. Até que as pessoas perguntem. Quando as pessoas perguntarem, pronto, para que eu fui perguntar, né? Aí começa de novo a profecia. Aí ele diz assim. Eu estava onde? 20, quanto? 22 ou 21? Jesus, eu já estava no 22. Pronto, 21:6. Aí, vamos ver o 12. Ele diz assim: grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, a espada. Contra todos os príncipes de Israel, estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Dá, pois, pancadas na tua coxa. Isso era um sinal de luto naquela época. Por isso Deus está fazendo mais uma vez aqui um teatro. Imagina o cara no meio da rua com uma espada, né? Vai lá, geme. E faz esse negócio aí, como é? Dá 2 pancadas com a... Então, pela descrição aqui da Bíblia, o Ezequiel estava com a espada no meio da rua, fazendo toda essa encenação profética, né? E é engraçado por quê? Porque nós também temos o costume de julgar essas doideiras. Uma vez eu vi um vídeo, acho que... Eu não sei se ele é porto-riquenho. Acho que é espanhol. Espanhol. Ele começou a pregar. De repente... Não sei se vocês já ouviram, não sei se a Josi já viu. Ele está pregando e de repente entram policiais, sei lá, um som assim, e amarram ele. E começam a chicotear ele.
Isso tudinho para pregar. E eu, gente, que é isso? E tudo fica escuro na igreja. E ele era o pregador. E isso, eu ri, eu disse, que palhaçada é essa, gente? Mas, gente, era impactante. Era uma forma dele pregar. Teatral. E depois que eu vi Ezequiel, eu disse, Senhor, me perdoa por ter dito que palhaçada é essa. Era uma forma teatral, porque eu disse, pregar a palavra de Deus, precisa dessa palhaçada toda. Foi o que veio na minha mente, que a gente, infelizmente, é assim. Infelizmente, mas é bom que a gente se arrepende. Automaticamente Deus mostra a gente, e a gente, oh Deus, me perdoa. E lembra de pedir perdão a Deus. Porque é a forma teatral de fazer as coisas. E a gente não pode julgar a maneira que as pessoas fazem as coisas para Deus. Ou pregam, ou evangelizam, ou louvam. Cada um vai prestar conta de si mesmo perante Deus. E aquele homem estava ali ganhando almas, estava ali interpretando. E quando eu vi Ezequiel, eu disse, meu Deus do céu, me lembrei desse pregador lá na Espanha. Porque Deus diz no 14, tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as palmas uma na outra. Duplique a espada ao seu golpe. Imagina, aquele homem estava lá, duplicou, triplique-o a espada da matança. Meu Deus do céu, era alguma coisa muito doida. Da grande matança que os rodeia. Então imagina o cara no meio da praça, fazendo os golpes. Triplicado deve ser algo assim bem rápido. Não sei. Aí no 19 ele diz assim, tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde vem a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão da mesma terra, põe neles marcos indicadores, põe-nos na entrada do caminho para a cidade. Indica o caminho para que a espada chegue a Rabá dos filhos de Amon, a Judá e a Jerusalém, a fortificada. Porque o rei da Babilônia para na encruzilhada, na entrada dos 2 caminhos para consultar os oráculos. Sacode as flechas, interroga os ídolos do lar e examina o fígado. Caiu-lhe o oráculo para a direita sobre Jerusalém, para dispor os arietes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arietes contra as portas, para levantar terraplenos, para edificar baluartes. Até aí. Gente, a pessoa vai ler a Bíblia. Ah, vou ler a Bíblia. Não entendo nada, né? Que isso, gente? Por isso é bom o estudo da palavra. A gente conheceu domingo um jovem que ele disse, eu já conheço vocês. Eu acompanho o estudo da palavra há muitos anos. Meu Deus do céu. E a gente tem a igreja passando na internet desde que o João Paulo chegou aqui, né? Eu acompanho os estudos de vocês há muitos anos, eu já conheço vocês. E depois o pastor disse ao pastor Tiago, eu já conheço você também pela internet, tocando bateria. Já vi você, já me mostraram você o poder que a internet tem, né? E os estudos da palavra servem para isso. Né? Se não for para isso, meu Deus do céu. Que a gente lê um texto desse e diz, meu Deus, o que é isso? Deus está dizendo para Ezequiel assim, olha, profetiza. Coloca tu, Marcos, nos caminhos, porque o rei da Babilônia vai vir tomar Judá. Faz parte do meu plano, né, que Judá seja tomada. E Judá foi tomada por causa de Deus, da fúria de Deus. Põe Marcos, porque quando o rei da Babilônia chegar, ele vai olhar e vai seguir aquilo que você marcou. Ou seja, quem dirigiu o inimigo foi Deus. Usado por quem? Por Ezequiel. Então Ezequiel foi lá sabendo que era o inimigo ia tomar, né, Judá. E fez exatamente o que Deus deu. Que Deus disse. Ezequiel guiou o inimigo. E aí Deus diz, quando o rei da Babilônia parar, que foi o rei da Babilônia que tomou, quando ele parar na encruzilhada, ele vai consultar os deuses dele, que são 3 formas de consultar. Ele sacode as flechas, ele interroga os ídolos e ele examina o fígado, sei lá, dos animais. Ele vai fazer essas 3 coisas, que é para indicar se é para a direita ou para a esquerda. Mas quem vai estar dirigindo é o Senhor. Porque o Ezequiel já fez os marcos ali e ele vai seguir. E aí Deus diz assim, no versículo 23, aos judeus lhes parecerá isto oráculo enganador, pois eles têm em seu favor juramentos solenes, mas Deus se lembrará da iniquidade deles, para que sejam apreendidos. Até aí. É tremendo porque Deus diz, olha, quando os judeus virem que o rei da Babilônia vai fazer essas coisas, vão achar, não vai dar certo, né? Mas eles estão enganados porque eu estou furioso com a iniquidade deles e o cara vai seguir o caminho certo. E eu quero terminar com isso, para a gente não entrar no 22, que é as certezas que nós temos como evangélicos, que é nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Ai, Satanás está debaixo dos meus pés, né? A coisa mais perigosa de um crente dizer é que Satanás está debaixo dos pés dele sem realmente estar. Sem realmente estar. E tem uma música, não sei se vocês já ouviram, debaixo dos meus pés, Satanás debaixo dos meus pés. E aí, graças a Deus, o pastor Tiago nunca tocou aqui. Porque nem todo mundo pode cantar isso.
Nem todo mundo pode cantar isso. Eles estavam ali cheios de iniquidade, cheios de pecado. E era isso que Deus estava dizendo. Se os judeus olharem, vão achar que não vai dar certo, que esse oráculo foi enganador, que esse oráculo encaminhou eles para o lugar errado. Mas não. Ele vai entrar e vai matar, vai roubar, vai destruir. Por quê? Porque ele encontrou ali uma brecha, e a brecha era a iniquidade. Era isso que Deus estava dizendo para aquele povo. E é tremendo por quê? Porque vai para o início do que eu falei. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então eu não posso pegar a palavra de Deus e achar que por um dia ter aceitado Jesus Cristo, por eu ir para a igreja, por eu dar meu dízimo e minha oferta, por eu louvar a Deus, por eu cantar no grupo de louvor, por eu pregar aqui, por eu ter o título de pastor, eu não posso pensar que eu posso abrir as brechas que eu quiser e nada vai me acontecer. Vai porque Deus vela pela palavra para cumprir. E eu preciso, em nome de Jesus, para eu poder dizer que Satanás está debaixo dos meus pés, eu tenho que ter as brechas fechadas. Pois é. E era isso que Deus estava dizendo. Olha, eles pensaram que podiam todas as coisas, mas não podia não. Satanás vai entrar e vai destruir toda a nação. E foi isso que Nabucodonosor fez. Levou todo o povo de Deus, protegido, propriedade exclusiva, nação eleita, povo escolhido, todos presos no cativeiro. Amém? Vamos ficar de pé e vamos louvar a Deus, agradecer a Ele pela sua preciosa palavra e pelo seu poder. Deus, obrigada, Pai. Obrigada pela tua palavra, obrigada, Deus, pelos teus desígnios, pelos teus estatutos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, todos os dias, ó Deus, a olhar o que diz a tua palavra, a meditar no que diz a tua palavra, Deus. A, em nome do Senhor Jesus, desviar, Senhor, dos maus caminhos, desviar, Senhor Deus, de tudo aquilo que queira, Pai, desagradar o teu espírito, desagradar o teu coração. Nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, a andarmos diante de ti, Pai, com retidão, Senhor, levantando nossas mãos santas, Deus, nosso coração alegre diante da tua presença. Mas para isso nós precisamos da tua ajuda, Pai, porque nós não conseguimos, Pai, nós somos falhos, nós somos sujos, Pai, nós somos hipócritas, ó Deus. A nossa mente é má, Senhor, mas a tua mente é maravilhosa e tua palavra nos promete a tua mente, Deus. O teu poder é grande sobre nós, ó Pai, tu és o nosso advogado, tu és o nosso juiz, tu és o nosso pastor. Então, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Mostra-nos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, os nossos erros dia a dia, Pai, para que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos achar graça diante de Ti, nós possamos entrar no Monte Santo de adoração, nós possamos, Deus, pagar os nossos votos, Deus, nós possamos render graças diante da Tua presença e que em nome do Senhor Jesus Tu te agrades de cada um de nós, mas nos ensina dia a dia, como Tu queres que nos comportemos diante da Tua presença, Senhor, e na nossa caminhada em nome do nosso Senhor Jesus, que nós não sejamos como a nação de Israel, Pai, mas que nós sejamos verdadeiramente, Pai, como o teu povo, Pai, aquele que tu escolheste, Senhor, lavado e remido pelo teu sangue, Pai, cheios do teu espírito e de temor, Pai, da tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, nos dá uma noite de descanso, abençoa aqueles que vão trabalhar, livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Deus, aqueles que estão enfermos, ó Pai, cura nossa irmã Luzia também, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, cura a Ana Júlia, Pai, cura o pastor Tiago, Deus, cura o João Paulo e cura aqueles irmãos que nós não sabemos, ó Pai, mas que estão doentes, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Vamos em paz em nome do Senhor Jesus.